Eu vou contar um testemunho de milagre para você. Você quer entender como que foi? Eu vou te explicar agora um milagre que aconteceu na minha vida e eu vou deixar para você porque os milagres edificam a vida de outras pessoas. Olha só, ano passado eu estava em uma corrida, né? Correndo todos os dias, estava caminhando, correndo, fazendo um desafio do qual eu aceitei fazer, que Deus já estava usando pessoas para poder estar junto comigo nesse propósito. E aí quando eu fiz esse desafio, eu comecei a correr nele à noite. Então todas as noites eu estava fazendo uma caminhada, estava fazendo uma corrida, e eu aproveito esse tempo para colocar um fone de ouvido e ficar ouvindo, né, algumas coisas que edificam, que me dá aprendizado. Às vezes um livro, às vezes um podcast, às vezes uma pregação, às vezes alguma palavra, às vezes um Tiago Brunet, às vezes um David Leonardo, um André Fernandes, e direto caía para mim. O YouTube jogava para mim, né, uma pregação que chamava O Poder da Fé. O Poder da Fé. E olha, nessa pregação que eu estava ouvindo, eu direto já tinha ouvido ela e eu falava assim, Deus tem alguma coisa comigo com essa pregação, porque toda hora ela aparece para mim. Você acha que Deus, comenta para mim, você acha que Deus utiliza da inteligência artificial para poder jogar um vídeo para você, para mandar uma palavra que você está precisando ouvir? Eu acho, porque Ele é o Criador de todas as coisas, por que Ele não vai permitir isso, né? Jogar a favor de você. Então, o que aconteceu comigo? Eu cheguei no momento que eu estava correndo e eu ouvia isso, e no meio desse vídeo eu ouvi ele manda assim, o André Fernandes, ele manda colocar a mão em algum lugar do seu corpo para execução do milagre. Se você está com dor, se você tem problema para gerar filhos, se você tem alguma dificuldade, alguma dor de cabeça, você não consegue andar, você tem uma dificuldade de locomoção. E eu ficava ouvindo isso e falava, cara, eu não tenho nada, glória a Deus que eu sou abençoado, eu não tenho nada. Só que passou alguns meses, direto essa pregação vinha para mim e caía, e como eu tô correndo, você tá com o celular no bolso, esse celular meu, ele acabou que você não fica mexendo nele correndo, é ruim, e aí ele troca do nada o vídeo, e aí cai nessa. E essa pregação, ela é horas. E nesse dia, eu tive uma revelação, falei, hoje o pastor, o André, vai fazer isso de novo, ele vai curar pessoas de novo, e mais uma vez eu não sei o que eu tenho. E aí o Espírito de Deus falou comigo nesse momento, sabe? O Espírito de Deus falou comigo, falou assim, você não tem nada? Eu falei, não tenho nada. Ele falou assim, você tem. E ele falou assim, aí o André falou assim, coloque a mão agora no seu coração, coloque a mão na sua enfermidade, onde está doendo, coloque a mão, vamos clamar pela sua cura. E é bem intenso o que ele faz, como Deus usa ele, né? Mesmo você ouvindo várias vezes, todas as vezes você sente um arrepio. E o que eu fiz? Me veio na hora que eu tinha uma doença que falaram que não tinha cura. Só que eu estava já acostumado com ela, porque eu tenho anos, ela se chama apneia do sono. É uma doença que você não consegue dormir sem aquela máquina, aquele CPAP, aquele aparelho que você fica dormindo com ele, entende? E eu falei assim, cara, eu tenho... Nossa, é isso então, é isso. E eu falei assim, cara, eu tenho apneia do sono. Ué, o que eu vou fazer? E ele falou, coloca a mão na onde está. E eu parei de correr, comecei a caminhar, coloquei a mão assim no rosto, e aí eu clamei pelo meu milagre, pela minha cura, porque o Deus podia fazer comigo. E aí eu entendi naquele momento o que o Espírito Santo queria comigo, por que ele estava jogando aquilo direto comigo, sabe? Por que caía direto aquela pregação e falava, deve ser que tem alguma coisa, e eu ouvia de novo, porque eu sou insistente, falava assim, deve ter alguma coisa aqui que eu não peguei, alguma palavra, alguma chave que vai mudar a minha vida, porque não existe coincidência. Quando você conhece Deus, você descobre a intensidade, o jeito que Ele se comunica, você descobre que não existe coincidência na sua vida. Tudo faz parte de um propósito. Presta bem atenção, hein? Tudo faz parte de um propósito. E olha só, quando a gente terminou a oração, eu comecei a caminhar, depois que eu caminhei, eu corri, e aí ele falou assim, seja curado em nome de Jesus, seja renovado em nome de Jesus, e eu fui repetindo essas palavras, pedindo, Deus me cura, realmente eu tenho essa doença, eu tenho essa coisa, eu não consigo dormir sem o aparelho e tal. Falei assim, eu fui curado. E eu senti uma coisa assim tão grande que eu falei assim, eu fui curado. Eu cheguei em casa, na hora que eu cheguei em casa, eu falei pra minha esposa, eu fui curado. Do que? Da apneia do sono. E eu olhava aquela máquina na cabeceira da cama, eu olhava assim e falava assim, aquela máquina ali, o Espírito falou pra mim no primeiro dia, você não precisa dormir mais com ela. E eu falei assim, cara, é difícil, hein? Sabe por quê? Porque eu acordava no exame que eu fiz, eu acordava de minuto em minuto, praticamente de
1 minuto e 20 e 1 minuto, 1 minuto e 20 e 1 minuto. Então assim, eu não dormia de jeito nenhum. Fora que dava ronquidão, eu ficava engasgado. Quem tem apneia sabe como que é. Você dorme, você para de respirar dormindo, e aí de repente o seu cérebro manda um comando, o seu corpo manda um comando pro seu cérebro te acordar, porque você está sem ar. E é como se você estivesse numa piscina. Se você for jogado numa piscina e você não aguentar respirar, o seu cérebro vai mandar um comando da sua mão puxar para ir para cima. Então eu tava desse jeito. E chegou num momento que eu falei assim, por que tem eu ficar um dia sem dormir? Eu ficava um bagaço, eu dormia sem a máquina, sabe? Ou se ela saía às vezes dormindo, você fica um bagaço. E a esposa também não consegue dormir porque começava a roncar, começava a fazer barulho, começava a dar uns engasgos, sabe? E aí, ela já me filmou várias vezes, ela falou assim, você parece que você morre dormindo. E depois você acorda. E era bem isso que acontecia. Morria e acordava. Então, o que aconteceu comigo nesse meu milagre? Eu fui curado da apneia do sono. E aí eu passei um dia, eu falei assim, nossa, eu acordei e dormi bem. Passei 2 dias, eu dormi bem. Sabe qual foi a última vez que eu dormi tão bem? Quando eu descobri que tinha apneia do sono e comprei a máquina. Aí quando eu comprei a máquina, eu dormi tão bem que eu descobri que eu precisava da máquina. Há muitos anos atrás. Então eu dormi e falei, cara, tô dormindo. Passou uma semana, passou, 15 dias, e eu passava pelo meu quarto, na cabeceira da cama, tinha um puff, e esse aparelho meu CPAP ficava lá em cima. Aí o Espírito falava pra mim assim, você vai deixar aqui em cima até quando? Você vai deixar aqui em cima até quando? Até quando você vai tirar isso? Você já foi curado, você não precisa mais disso. E depois o Espírito foi falando pra mim assim, olha, doa isso pra quem precisa, entrega pra quem precisa. Eu falava assim, cara, vou ter que entregar essa máquina aqui. E ela é cara, uma máquina de 4, 5, 6, 7 mil, depende do modelo. Então eu falei assim, eu vou doar essa máquina. Em dezembro para janeiro eu doei essa máquina. Eu fiz um vídeo, postei no Instagram e doei. E pela honra e glória do Senhor, eu fui curado da apneia do sono. Quando eu postei esse vídeo, várias pessoas vieram, sabe, me falar. O que remédio você tomou? Veio pessoas no particular, gente que eu nunca vi. Qual que é o remédio, qual que é a fórmula, qual que é a cura. E eu falava assim, cara, foi Deus que me curou. E o que eu pude ver, o que há de gente de pouca fé, mas você sabe por muitas das vezes por que você não vive um milagre? Porque você não está em busca de verdade de um milagre. Porque se você estiver em ambientes milagrosos, ambientes que acontece milagre, o milagre também vai acontecer com você. Então, eu também era assim, homem de pouca fé, não conhecia milagre, não sabia da existência dele. Às vezes a gente ouve, mas a gente presenciar e sentir a presença do Espírito Santo executando milagre é bem diferente. Então, o que eu te falo? Hoje eu já vi cadeirante andar, hoje eu já vi pessoa cega enxergar, hoje eu já vi surdo ouvir, e hoje eu acredito que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso que eu deixo ele me usar sempre para fazer orações pelas pessoas, para poder interceder pelas pessoas e fazer o papel. Quando o Espírito Santo quer, ele te usa. Só que para ele te usar, para Deus comunicar com você, você tem que clamar pela presença dele. Porque o inimigo, ele não precisa você chamar, que ele já está sempre atrás de você. Agora Deus e o Espírito Santo, ele tem que você abrir a porta para ele entrar, dar o aval, falar, vem. E se você gostou deste testemunho, deixa o seu testemunho aqui, o seu relato do que aconteceu na sua vida também. Um abraço, eu sou Anderson Viana, pai e filho e sacerdote do meu lar, esposo da minha esposa digníssima Amanda Marques.